encher-se do Espírito e exercitar os dons. Amém. Senhor Jesus. Amém. Encher-se do Espírito e exercitar os dons são duas coisas importantíssimas que vão fazer com que nós possamos reinar com o Senhor. Verdade. São duas coisas que o cristão não deve desprezar, mas pelo contrário deve estar sempre buscando, né? Amém. E fazendo. Amém. Buscar encher-se do Espírito, Sim. encher-se da vida, da palavra do Senhor e também servir na igreja, como a amiga já fez a introdução aqui da mensagem, né? Servir na igreja, Amém. servir aos irmãos, servir Sim. ao Senhor. Amém. Então, um é o aspecto da vida interior, a sua vida com Deus, se enchendo, né? Individualmente. Outro é o aspecto exterior, na igreja, servindo, seja pregando, orando, limpando o local, Sim. algum serviço, Amém. alguns eventos, participando dos cultos, Sim. dando seu corpo ali para servir, Verdade. exercitando os seus dons. Sim. Então o Senhor Jesus, ele traz duas parábolas para mostrar como realmente nós precisamos ser vigilantes, estar prontos, né? E também uma maneira de vigiar, que é estar sendo fiel ao Senhor, né? Verdade. Antes do Mateus 24, antes do Mateus 25, vamos dizer Mateus 24. Sim, amém. Versículo 32 diz: aprendam a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem todas essas coisas, saibam que está próximo às Sim, as portas. portas. Ó Senhor O Filho do Jesus. homem já está às portas. Então, Jesus dá exemplo da figueira. Quando os seus ramos se renovam, as folhas brotam, é porque o verão está próximo lá, né, ele dando exemplo em Israel. Assim também, quando vocês virem todos os sinais que ele falou anteriormente aqui, né, dos princípios das dores, da grande tribulação, a vinda do Filho do Homem, tudo isso é porque também já estaria próximo o retorno de Jesus. Sim. Então, o que ele mostra aqui é que nós devemos identificar os sinais. Jesus não disse o dia e a hora que ele vai voltar. Não, isso é verdade. Mas ele deixou claro que haveriam sinais. E nós estamos nos últimos dias vendo aí tantos sinais, né? Guerras, rumores de guerra, sinais nos céus, pandemias, né? Terremotos, maremotos, tudo isso sempre aumentando e se intensificando. Verdade. Então, daqui para frente nós vamos ver muitas coisas e esses aí, irmãos, são sinais de que a volta do Senhor Jesus está próxima, né? Verdade. Não é uma historinha que nós lemos na Bíblia, não, é algo real, promessas que foram se cumprindo ao longo dos anos e estão ainda se cumprindo, né? E vão se cumprir, coisas ainda que restam para ser cumpridas. Então, nós estamos com a Bíblia aqui em nossa frente, em nossas mãos, e estamos cada vez mais identificando esses sinais. Sim. Uma vez que a volta de Jesus está próxima, o que é que nós devemos fazer? Nós devemos estar vigilantes, né? Verdade. Orar, vigiar, servir, buscar ao Senhor Jesus, porque a nossa esperança não se limita só às coisas desta terra. Nós que conhecemos o Senhor, nós temos um objetivo, além do que as coisas aqui dessa terra. Verdade. Claro, nós estamos aqui, nós temos nossa profissão, nossa família, temos que fazer as coisas que é necessário fazer, mas nós temos um objetivo maior, né? O Senhor nos conquistou e nós agora somos governados por essa visão Amém. celestial. Amém. Amém. Né? A ponto de nós colocarmos o Senhor como prioridade em nosso coração e tudo está interligado a Ele. Verdade. E vivemos de uma forma que não desagrade ao Senhor, né? Mas de uma forma que possamos conciliar a nossa vida aqui na terra, Sim. mas sem desonrar, As coisas. né? Nem entristecer o nosso Senhor. Verdade. Aí o 36 diz: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, Mateus 24, 36, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio Sim. e os levou a todos. A todos. Assim será também a vinda do Filho do Filho Homem. do homem. Senhor Jesus. Então, aqui mostra, né? As pessoas estão fazendo só presos na sua vida cotidiana, as coisas que Preocupados. estavam ali fazendo, preocupados, né? Com farras, com suas curtições e até mesmo com coisas legítimas, mas
estavam esquecendo do principal, que era buscar a Deus. Assim também estava acontecendo nos dias de Noé, né? As pessoas estavam lá na sua vida, haviam avisos, porque a Bíblia diz que Noé era pregador da justiça, então Noé anunciava, né? Noé anunciava, mas as pessoas estavam adormecidas, estavam anestesiadas e para eles ali Noé era como a gente fala aqui, né? Era uma pessoa fanática, né? Era uma pessoa fanática e não aconteceria esse dilúvio. Até que o dilúvio veio. Um sonhador, né? Esse era um sonhador. Até que o dilúvio veio e levou a todos. Assim também nós muitas vezes somos desprezados, né? Nós pregamos, falamos da palavra e às vezes você vê comentários, principalmente em rede social, né? Ah, esses crentes, diz que Jesus está voltando, não sei o quê, já estão essas besteiras, não sei o quê. Então tem pessoas que estão como na época de Noé. Até que o dilúvio vem, ou seja, Jesus vai voltar e ninguém vai ficar. Muitas dessas pessoas vão poder serem arrebatadas porque não se entregaram, não entregou a vida ao Senhor Jesus. Então hoje nós estamos fazendo esse papel de Noé, pregando, né, a justiça de Deus. 40. Então 2 estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que menos esperam. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, aqui o Senhor também profetiza, dizendo que não serão todos que vão ser arrebatados, né? Não serão todos que serão arrebatados. Será tomado aqui e arrebatado. E estarão no campo, no moinho, na sua vida, né? No seu trabalho, no seu viver diário, no seu cotidiano. Mas o que foi tomado, certamente tinham viver, nós vamos ver aqui, de encher-se do Espírito e de exercitar os seus dons. Amém. Né? Estava sempre em espírito de oração, em comunhão com Deus, andando com Deus, andando na terra com os olhos nos céus, né? Com o pensamento ligado em Deus, vigiando e orando. Quando Jesus voltou, mesmo no seu trabalho, ele foi tomado. O outro provavelmente não se encheu do Espírito, estava sendo um crente relaxado, dormiu, né? Dormiu no sentido de não estar despertado, e ali, quando Jesus voltou, na parábola aqui, esse ficou. Portanto, 42, vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Então, aqui é só um exemplo, né? Uma situação que Jesus coloca para dizer que a vida dele vai ser repentina, né? Assim como um ladrão, quando comete o ato, às vezes é de repente, né? Quando pensar que não, exemplo aí, você está com o celular na mão, quando pensar que não, ele passa e já levou. Você, eita, rapaz, nem esperava, né? E não tem às vezes mais como recorrer. O Senhor Jesus vai voltar e muitas pessoas vão estar distraídas, né? Presas nos seus prazeres mundanos, nas suas ocupações, e o Senhor pode voltar e a pessoa realmente ficar para trás, né? Deixada para trás. Ó Senhor Jesus. Então vamos entrar em Mateus 25. Amém. Do versículo 1 ao 13. Quem pegou, pode ler. Cada irmão lê o versículo. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias. Sim, as relaxadas. Sim. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com suas lâmpadas. Amém. Senhor Jesus. E tardando noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite, aleluia, porque houve a meia-noite. Senhor Jesus. Amém. À meia-noite ouviu-se um grito, aleluia. Eis o noivo,
saia ao seu encontro. Aleluia. Então todas, Sim. então todas aquelas Foi virgens todas. se levantaram e prepararam as suas lamparinas. Amém. E as nécias disseram aos prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas Estão se Se apagam, afastando. misericórdia, Senhor. Mas as prudentes, está entendendo? Não. Mas as prudentes responderam, não para que ele não nos fale, Sim. e a vós outros, ide ambos aos que vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele Senhor Jesus, para as bodas. e fechou-se a porta. Ó Senhor Jesus. A porta vai fechar. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, Vigiai. vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, vamos vigiar. Amém. Então, irmãos, essa parábola aqui nos mostra que é uma questão do encher, O Espírito. né, o espírito e as vasilhas com azeite. Palavra para a igreja. Senhor Jesus. Essa parábola aqui, na verdade, ela tem uma representação simbolizando, de acordo com o irmão Whitney Smith, né, os cristãos que viriam a dormir no Senhor. Né? Nós lemos do que os dois estarão no campo, um será tomado, o outro deixado, duas estarão no moinho, uma será tomada, outra deixada. Né? Esses estão em suas atividades normais. E aqui são cristãos que estão vivos e chegam a adormecer no Senhor e depois elas vão ser ressuscitadas. E traz a condição de como serão essas pessoas que dormirem no Senhor após a ressurreição, como isso vai se dar. Né? Então, primeiro mostra que elas são virgens, né? Sim. Simbolizando que são do Senhor Jesus, são prometidas ao Senhor, ou seja, se converteram ao Senhor, são todas cristãs. Sim. Porém, 5 eram imprudentes e 5 prudentes. Então, 5 eram nécias, né, como diz aí, e 5 eram prudentes. Então, 5 vigiavam, buscavam o Senhor, e outras 5 eram mais relaxadas. Mas as 10 eram cristãs. 10 é a maior parte de 12, né? 12 é o número total, como você vê na Bíblia, na Nova Jerusalém, sempre tem 12 como um número amplo, né? Então 12 é como se fossem todos os cristãos e 10 seria a maior parte de 12. Então, se você for pegar, né, todos os cristãos que já morreram, é como se fosse a maior parte do que os cristãos que estariam vivos na atualidade. Então vamos ver essa representação aqui. Senhor Jesus, as imprudentes, as nécias, né, ao pegar suas lamparinas, não levaram óleo consigo. Mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. Ó Senhor Jesus. Então, em Provérbios 20, o versículo 27, diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, né? Deixa eu pegar aí. Alguém que for rápido aí pode pegar? Provérbios 20, 27, lê pra gente. Tem que pegar, pode ler. Provérbios 20, 27. A alma do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o mais íntimo do ventre. Amém. Amém. Então, essa versão aí é revista e corrigida, né? Na minha versão, ela coloca aí o Espírito, na revista atualizada. O Espírito do homem, a lâmpada do Senhor. Então, aqui nós vemos, irmãos, que essas prudentes aqui, elas tinham azeite tanto nas lâmpadas, nas lamparinas, que é para encher a lâmpada, como tem o candeeiro, não precisa do óleo dentro, óleo, né? Não precisa do óleo dentro para encher o candeeiro e o candeeiro poder brilhar. Também nessas lamparinas aqui funcionava dessa forma. As lâmpadas seriam o espírito humano e o óleo, o azeite, seria o Espírito Santo dentro do nosso espírito humano, que faz com que a luz possa brilhar. E essas prudentes, além de ter o óleo nas lâmpadas, elas levaram óleo extra, óleo das vasilhas. Então já tinha óleo na lâmpada, no candeeiro ali, brilhando, mas também levaram óleo a mais nas suas vasilhas, para que se caso faltasse, elas pudessem completar. As imprudentes, as nécias,
só tinha um pouco de azeite nas lâmpadas e não levaram um azeite extra. Ou seja, 5 estavam buscando, se enchendo, né? Tem reunião no louvor, tem oração no louvor, se envolvia no serviço, buscava o Senhor, lia a Bíblia, orava, jejuava, ouvia a mensagem, estava sempre se enchendo. Amém. Encheu o seu espírito, Amém. Até transbordar, né? Digamos assim. E tinha um bom depósito da palavra, tinha realmente muito azeite. Mas as outras 5 eram aquelas cristãs nominais, só de nomes, né? Você é crente, sou crente, mas não tem realidade, né? Não busca o Senhor de coração. E são pessoas que se dizem crentes, mas na verdade não servem ao Senhor com realidade, não buscam o Senhor com realidade, está só ali de aparência, né? Verdade. Ó Senhor Jesus, não se prepararam. Senhor. E aí, o que aconteceu? E como o noivo, no versículo 5, estava demorando, ou seja, Jesus, né, não tinha retornado ainda, todos ficaram sonolentos e adormeceram. Aqui já representa os cristãos que adormeceram, que dormiam no Senhor, né? Sonolentas, pode ter adoecido e depois dormiu, morreu no Senhor. Aí, mas à meia-noite ouviu-se um grito. Mas à meia-noite é a passagem de um dia para o outro, né? Representa o término de uma era para começar uma nova era. Sim. E vai introduzir ali o reino milenar. Amém. Né? Então, mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saia ao encontro dele. Amém. E aí, meus irmãos, depois da morte, é difícil, né? Como mostra aqui, essa parábola vai mostrar que mesmo elas tentando sair para comprar azeite e tal, não deu mais tempo. Não deu mais tempo, porque o azeite que elas tinham era pouco. Então, se uma pessoa, serva do Senhor, mesmo sendo cristão, ela vinha a falecer, a dormir no Senhor, como viver cristão, num estágio, né, de pouco óleo, de pouco azeite, ou seja, de pouca vida imersa no Espírito Santo, não vai ter como mais, depois da morte, aquela pessoa ser preparada para reinar com o Senhor. O que o Senhor nos dá é a vida, e é o tempo que se chama hoje para nós nos doarmos a Deus, né, e buscarmos a Ele. Verdade. Depois que morrer, não adianta. E também talvez essas cristãs aqui, elas pudessem estar adiando, né? Adiando. Não quero me voltar para Jesus agora não. Quando eu estiver perto de morrer, ou depois eu vou me exercitar, eu vou buscar mais a Deus. Aí, 2 coisas inesperadas podem acontecer. Ou o Senhor volta, ou você pode partir. É verdade. Né? Porque hoje nós sabemos, a pessoa não parte só de uma morte por idade, né? Mas às vezes acontece algumas coisas inesperadas e a pessoa já foi, morreu. E agora, se não tiver uma vida com as vasilhas cheias do Espírito Santo? E o que seriam as vasilhas? Né? Em Romanos 9, versículo 23 e 24, diz que nós somos vasos de misericórdia. Amém. Romanos 9, 23 e 24. Nós somos vasos. Então, se as lâmpadas representam o Espírito humano, os vasos aí representam nós, a nossa personalidade, que seria a nossa alma. Sim. Mente, vontade e emoção, que deve ser totalmente saturada pelo Espírito Santo, alcançado pelo Espírito Santo. E aí, irmãos, enchendo do Espírito, é que nós de fato vamos estar cumprindo um dos 2 requisitos para reinarmos com o Senhor Jesus. Verdade. São 2 parábolas, uma ligada à outra, né? Então, o primeiro passo é encher-se do azeite, é encher-se do Espírito Santo. Então, a maneira de nós sermos vigilantes é nos enchendo do Espírito Santo para ter essa porção extra de óleo, Sim, né? amém. Senhor Jesus. Amém. Então, pela regeneração, nós já temos o Espírito Santo dentro do Espírito humano e precisamos ir mais além, e é permitir que o Espírito Santo ganhe todas as partes do nosso ser, nos transforme, alcance a nossa alma, né? Sim. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, o que é que essa palavra nos ensina também? É que nós precisamos estar brilhando. A lamparina é para brilhar. Sim, amém. Precisa ter Acesa. azeite, né? Amém. E por outro lado também está queimando. Amém. Que sentido é isso? É que você se converteu ao Senhor Jesus, aquela alegria que você teve, que você tem, aquele brilho do Espírito Santo, aquele amor e aquele zelo pela palavra, precisa continuar. Amém. Precisa continuar Cada se vez enchendo. mais brilhante. Não pode apagar. Aqui ela diz que dá-nos do teu azeite e nossas lâmpadas estão se apagando. Não adianta, irmãos. Eu tenho um bom começo no Senhor,
fogo puro, tal. E quando o Senhor voltar ou quando morrer, eu tiver pouco azeite. Ó, Senhor. Não adianta. Então, mais do que ser, por exemplo, um fogo de palha, como muitos chamam, né? É bom ser constante, né? É bom você ser constante, sim, servindo ao Senhor, né? Com intensidade, mas sirva ao Senhor constante. Amém. Porque mesmo que eu tenha um bom começo, mesmo que no passado tenha sido muito usado por Deus, tal, se no final eu não estiver em condições, né, de servir ao Senhor, nadei e morri na praia. Então, esse é um assunto sério, porque quando nós recebemos o Senhor, nós recebemos o Espírito, e esse Espírito não pode se apagar. Amém. Nós recebemos dons, e esse dom não pode se apagar. Amém. Deixa eu marcar Mateus 25, vamos pegar 2 Timóteo 1,6 e 1 Tessalonicenses 5,19. Lê 2 Timóteo 1,6 e 7. E 1 Tessalonicenses 5,19. Quem pegou 1 Timóteo? 2 Timóteo, perdão, 1, 6 a 7, pode ler. E pegue 1 Tessalonicenses 5,19. Por essa razão, sim, hoje te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Amém. 1 Tessalonicenses 5,19. Não apagueis o Espírito. Amém. Aleluia. Não apagueis o Espírito. Não apagueis. Então, nós vemos que as lâmpadas representam o Espírito, né? Sim. Então, irmãos, essa é a advertência do Senhor para nós. E agora que nós estamos no fim dos tempos, né? Não podemos apagar o nosso Espírito. Não. Senhor Jesus, e se nosso Espírito estiver apagando, nosso dom estiver se apagando, se nós estivermos enterrando, como estava acontecendo provavelmente ali com Timóteo, né? Olha o que o apóstolo Paulo, usado por Deus, falou. Reavive o dom de Deus que há em você. Reavives o dom de Deus que há em ti. Senhor Jesus. Então, quando nós nos convertemos, nós recebemos um dom de Deus, um talento. E nós temos que reavivar esse dom, né? Por que reavivar o dom? Ó Senhor Jesus, para servir o Senhor. Por que, irmãos? O apóstolo Paulo complementa. Porque Deus não te deu espírito de covardia, né? Um espírito de covardia para ficar atemorizado. Não, corajoso, reavive seu dom, né? Se entregue ao Senhor. Amém. Mas Deus te deu um espírito de poder, Amém. de amor e de moderação, ou seja, de equilíbrio. Então, que nós possamos, né, dia a dia, nos encher do Espírito Santo e não permitir que esse dom que recebemos de Deus venha se apagar. Ó Senhor Jesus. Mas que nós possamos, pelo contrário, possamos multiplicar, né? Vamos finalizar ali na parábola dos talentos. Mateus 25, 14 diz assim. Senhor Jesus. Amém. Vamos ler a partir do versículo 14. Cada irmão pode ler um versículo até o final. Até o 30. Até o 30. Mateus 25, a partir do 14 até o 30. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo sua própria capacidade. E então partiu. O que receberá 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebeu 2 ganhou outros 2. Mas o que recebeu 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Senhor Jesus. E muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebeu 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Aleluia. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Entra no gozo do teu Senhor. Não. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o
Senhor. Muito bem, servo bom e fiel. Hoje fiel um pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebeu um talento disse: Sim, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifa onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento, aqui tem os que é teu. Ó Senhor Jesus. 6. Sim. Respondendo, porém, o seu Senhor disse: Mal e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com os juros. Ó Senhor Jesus. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10. Ó Senhor Jesus. Porque a qualquer que tiver será dado, e terás em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. O servo inútil não sai para fora das trevas. Ó Senhor Jesus. Haverá choro e ranger de dentes. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Senhor Jesus. Então, irmãos, aqui é o segundo aspecto, né? É o aspecto dos serviços que nós precisamos exercitar os nossos dons, os nossos talentos, né? Na igreja. Você tem o dom de pregar, você prega, você tem o dom de orar, você ora. Os dons que você tem, os talentos que você recebeu, você pode exercitar, louvar, né? Se oferecer ao Senhor Jesus, ofertar é um dom, você oferta, você tem o seu coração para o Senhor. Sim. Você precisa fazer isso. Amém. Todos esses dons que o Senhor te comissionou, sim, precisam ser exercitados e não enterrados. Aqui mostra que o Senhor confiou seus bens. Então, aos servos, né, da igreja, Deus tem confiado os seus bens, amém, sua palavra, o seu nome, né, amém, as riquezas, para que nós possamos multiplicar, sim, alcançarmos pessoas, fazer amém, com que, né, esses bens sejam estendidos a outros. Sim. Então, isso se dá através do exercício. Exercitando, nós vamos crescendo e ampliando, né, a obra do Senhor Jesus. Amém. Nós sabemos que é pela prática que nós vamos aumentando. Sim. Por exemplo, né, sem exercitar, não tem como algo ficar, algo crescer sem exercitar. Verdade. O exemplo prático são dos músculos, né? Uma pessoa vai à academia, começa a exercitar, né? O braço era fininho, daqui a repente começa a aumentar, né? Verdade. Então por quê? Porque você está se exercitando. Mas espiritualmente falando, uma pessoa que está sempre orando, ela está exercitando. Então, se ela só conseguir orar 2 minutos, e tanto ela começar a buscar orar, daqui a pouco vai passar 10 minutos, ela não vai nem perceber o tempo, né? Daqui a pouco vai passar 30 minutos e é como se fosse 1 minuto, o tempo passou rapidinho. Ela está exercitando. Uma pessoa que exercita desfrutando, compartilhando, da mesma maneira. Os primeiros dias, uma tremedeira nas pernas, coração acelerado, não é isso? Um nervosismo. Mas com o tempo vai exercitando. Então nós precisamos exercitar nossos dons, nossos talentos, né? E não ter medo. Deus não te deu espírito de covardia, mas um espírito de poder, de amor e de moderação, para que você possa exercitar os seus dons. Ó Senhor Jesus. Amém. Então, se nós estivermos com medo e não exercitarmos os nossos dons, por vergonha, por timidez, por indisposição, e enterrarmos esse dom, Deus me deu, mas você enterra, aí realmente, quando o Senhor voltar, não pense que você vai receber elogio, né? Verdade. Diz aí que, quanto ao servo inútil, lance-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Ou seja, não vai reinar com o Senhor Jesus. Vai passar, vai para as trevas exteriores no lugar de disciplina. Né? Não vai poder reinar, participar das bodas do Cordeiro, mas vai sofrer uma punição para que depois ele possa entrar na vida eterna, na Jerusalém, uma vez que vai salvo. Mas o reino milenar é para aqueles que se esforçam, para aqueles que exercitaram os seus dons, não perderam tempo, né? E se encheram com a vida do Senhor Jesus. Então, irmãos, Jesus está voltando. Amém. E nós precisamos
cada dia mais exercitar os nossos dons e nos encher com a vida de Deus. Não podemos nos acostumar, né? Nos acostumar com o pecado, nos acostumar com a vida sem nos entregar ao Senhor e sem exercitar os nossos dons, né? Porque se nós fizermos isso, nós vamos ser pegos de surpresa. Então, é muito triste que a sociedade esteja, como a Maria gravava na pregação, esteja anestesiada, né? Os sinais acontecendo, mas muitos até sabem, né? Que Jesus está voltando. Imagine, vai ter o pacto de paz. Os cristãos que já sabem, até aqueles cristãos que estão distantes do Senhor, eles sabem, né? Eles conhecem. Tem um pacto de paz, 7 anos. Então eles sabem, olha, nos primeiros 3 anos e meio, né, vai ser paz, mas depois vai vir a grande tribulação e tal. É possível ainda que muitos desses, sabendo disso, muitos ainda fiquem com viver de amar o pecado e ficar acomodados no pecado e não se despertar, porque realmente eles amam mais os prazeres do que a Deus, né? Então hoje o Senhor nos fala que nós precisamos nos dispor, né, para reavivar os nossos dons, está servindo, nos enchendo com a vida e com o Espírito, né? Para que quando o Senhor voltar, nós recebamos esse elogio. Muito bem, servo bom e fiel, né? Foste fiel um pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Entra. Jesus. Amém.